O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Promessa é dívida. Então hoje a gente está aqui para falar da temporada de Diogo Moreira, o novato do ano, na Moto2 em 2024. Eu e Pedro Luiz Cuenca vamos debater a temporada do brasileiro, o único brasileiro no Mundial de Moto Velocidade, considerando as classes a combustão, já que você certamente lembrou que o Eric Granado também está lá e por sinal vai continuar, porque ele renovou o contrato dele com a LCR. Tudo bom, Pedro? Acho que a gente pode dizer que a temporada do Diogo foi muito boa, obrigada, né? Olá, Juliana. Olá, Carol, que está aqui nos bastidores e a todos que estão nos acompanhando. Dá para dizer que a temporada foi boa. É normal, começou ali num solavancos, não foi o melhor início, mas terminou de uma maneira muito boa e bem... Deixa aquele fiozinho de esperança para 2025, de que o Diogo pode ser um nome de destaque no grid da Moto2. Eu acho que é isso que ele tem que se apegar nessa pré-temporada também. Vou começar dizendo que hoje vocês vão ter acesso a informações privilegiadas, porque um pouquinho antes da gente gravar esse programa, eu fiz entrevistas com o Roberto Brivio e o Lívio Supo, que são dois dirigentes da Italtrans, e aí a gente vai trazer um pouquinho de spoiler sobre o conteúdo dessas entrevistas que a gente vai publicar ao longo das próximas semanas aqui no Grande Prêmio. Um pouquinho de material de férias, né, que a gente precisa preparar nessa época do ano em que o noticiário fica meio ruimzinho, né, porque todo mundo vai descansar, menos a gente, né, Cuenca? Menos a gente vai ficar aqui. É aquela matéria que entra dia 27 de dezembro, 28, porque não tem nada acontecendo. Na verdade, a gente tem que saber muito bem aguardar as coisas para esse tipo de ocasião, sabe? Porque senão, chega lá no dia 31 de dezembro, você entra no Grande Prêmio e não tem nada para você ler. Então a gente tem que ser ligeiro e ir preparando o conteúdo. Então, parte desse conteúdo tem aqui. Mas eu quero ir lá do comecinho, porque tem uma coisa que todo mundo perguntou pra gente ao longo de todo o ano, que foi o quê? Por que ele não ficou na MSI? Por que ele não ficou, Cuenca? Não ficou porque por um acaso, né? Por uma ironia do destino, né? Porque não existia, né? Não existia a equipe na Moto2. Ele falou, ó, vou subir, hein? Vocês vão comigo? Bora! Braços dados ou não? Vamos lá, caminhando e cantando. E não rolou, tá vendo? Hoje eu tô musical, Juliana já nos bastidores. Ninguém seguiu a canção, né? Ninguém seguiu a canção. E aí ele foi. Falou, bora, eu vou subir. E aí fechou o contrato com a Italtrans. Era a equipe que estava ali disponível, tinha vaga. E aí, alguns dias depois, a MSI vai lá toda bonita. Fechei um acordo com a Bosco Escuro. Vou correr na Moto2. Ai, que bonita. E aí pegou as vagas da Pons. Aí não tinha mais espaço para o Diogo. Eles já fecharam com a Yugura e com o sempre doente ou machucado Sérgio Garcia. E o Diogo acabou ficando... Essa foi boa. E o Diogo ficou na Italtrans, que inicialmente pareceu uma escolha assim, para quem está de fora, que não acompanha muito o Mundial, pareceu uma escolha meio estranha, porque não é uma equipe que está se destacando todo ano, que está brigando todo ano por vitória, por título, apesar de ter aquela conquista ali em 2020. Então, ficou meio estranho, mas não foi por um acaso, tá? Ele poderia ter esperado um pouco para fechar com a MSI, é que realmente as datas não bateram, e aí tem toda a questão do piloto, né, de ter o senso de urgência, né? Pô, eu quero subir para o grid, eu quero fechar logo para 2024, mas eu preciso de uma equipe que esteja com as portas abertas. A MSI não estava, a Italtrans apareceu no caminho dele, e foi a opção mais fácil e mais sensata para aquele momento. Então, foi por um acaso, foi pelo destino que não deu certo isso, mas acho que pouco mudaria, sinceramente, o caminho do Diogo na Moto2.
E ele chegou a fazer uma espécie de vestibular, né? Porque a Italtrans deu ali a moto para os pilotos testarem antes de anunciar o contrato, né? De fazer a escolha dela. E o Diogo impressionou desde esse primeiro momento. E aí foi ali que eles fizeram a escolha dele de efetivamente oferecer a vaga para o Diogo de cara com um contrato de 2 anos. Então ele já foi com essa segurança de que correria em 2024, também com o lugar dele assegurado para 2025. Agora, logo quando eles anunciaram a contratação do Diogo, eles também anunciaram um reforço importante para a equipe, porque veio Roberto Brivio para comandar a Italtrans, e o Roberto é um cara que foi coordenador da Suzuki, que tem uma história longa ali, trabalhou boa parte da carreira dele na MotoGP. Se você lembra do sobrenome, sim, ele é irmão do David Brivio, que foi chefe da Yamaha, trabalhou durante muito tempo com o Valentino Rossi, depois foi para a Fórmula 1, hoje está no comando da Trackhouse. O Roberto chegou a fazer par com o próprio Valentino em algumas corridas de rally. Hoje ele brincou comigo que ele venceu muito ao lado do Valentino em provas de rally. E eles também têm o Livio Suppo como consultor. Livio Suppo, acho que também dispensa apresentações, mas vou fazer para o caso de alguém não conhecer. Livio Suppo foi campeão comandando a Ducati na MotoGP com o Casey Stoner. Depois ele comandou a Honda em alguns dos anos vencedores do Marc Marques. Ele se aposentou em 2017, eu estava lá na corrida de Valência quando ele se aposentou, assisti a coletiva de aposentadoria dele. Depois ele voltou ativa para chefiar a Suzuki, no ano em que a Suzuki se aposentou. E aí agora ele está voltando a trabalhar nas categorias de base, ele tinha feito isso lá atrás, e agora voltando a trabalhar nas categorias de base. Então, 2 nomes super experientes e com experiência na categoria grande. Então, acho que também a estrutura da Italtrans não deixou nem um pouco a desejar, né? Não, a estrutura da Italtrans foi muito bem feita, especialmente para 2024. É uma equipe que tem seu nome, tem seu respeito no grid do Mundial de Moto Velocidade. E acho assim, para você conseguir bons resultados, você pode ter os melhores pilotos do grid, mas se você não tiver uma boa estrutura por trás desses pilotos, se você não tiver ali pessoas gabaritadas, capacitadas para trabalhar com os mecânicos, para melhorar a moto, para fazer toda a organização girar de uma maneira uniforme, não adianta nada você ter o melhor piloto, não adianta você colocar aí a Ducati com o Valentino Rossi. Não adianta você ter o melhor piloto do grid se você não tem toda a organização ali funcionando, uma moto decente, os funcionários cientes do que estão fazendo. Então, acho que esse foi o primeiro passo para o Diogo, você ter pessoas gabaritadas com experiência em MotoGP, com experiência no Mundial de Moto Velocidade, que possam te dar conselhos, que possam te guiar. É muito bacana você ter ali um Marc Marques falando com ele. A gente vê nas postagens do Diogo, tá sempre o Marques ali mandando alguma coisa, por exemplo. Eles treinam Mas juntos, né? Treinam juntos. Mas é importante você ter também quem tá fora da pista, quem tá olhando tudo por um outro aspecto. E nisso a Italtrans foi muito bem. Funcionou muito bem para o Diogo. A gente vai chegar nesse assunto que não funcionou tão bem para o Foggia, né? Tanto que o menino deu um passo atrás e voltou para a Moto 3. Mas funcionou muito bem para o Diogo, porque ele já tem a parte do talento, ele já tem essa questão de ser um piloto muito bom dentro da pista, mas ele precisava ainda colocar algumas coisas no eixo fora das pistas. E acho que agora juntou tudo, ficou uma união muito boa. Estou bem confiante para 2025 justamente por isso, porque a Italtrans já achou um caminho com o Diogo, né? Vem agora o Huertas, então talvez ele se encaixe muito melhor do que se encaixou com o Foggia também nesse ano. Uma coisa que você mencionou que eu acho que é legal a gente lembrar, né? A relação com o Marc Marques, da onde nasce essa relação com o Marc Marques? O Diogo cresceu no motocross. O Diogo é uma cria do motocross brasileiro. O pai do Diogo chegou a correr de motocross e aí os primeiros passos da carreira dele foi no motocross. O Diogo foi descoberto pelo Alex Barros num projeto que foi intermediário pela Estrela Galícia. A Estrela Galícia veio para o Brasil e aí quis repetir aqui a mesma coisa que ela fazia na Espanha e aí fez isso por meio do Alex Barros. O Alex desenvolveu o começo da carreira do Diogo, mas desde o início estava previsto um intercâmbio para a Espanha. E esse intercâmbio era via Monlau, a mesma escola técnica que formou Marc e Alex Marques. Então vem daí a relação. Os primeiros anos da carreira do Diogo na Espanha foram feitos
na Monlau. Então, a base do Diogo foi feita numa das escolas mais fortes do mundo. Então, acho que também daí a gente entende, né, por que ele conseguiu chegar onde chegou. Porque ele teve acesso a uma educação de primeira, né? Eu costumo brincar que o jogo é uma prova de que a educação funciona, né, Cuenca? Pois é, você ter uma boa escola, você ter bons professores e toda já ajuda bastante. Mas além disso, teve toda uma estrutura também, né? Você coloca toda uma estrutura. E o motociclismo espanhol é uma coisa assim, cara, o que eles revelam de piloto bom, eles não fazem muita coisa assim de meio de grid, não. Fazem também, vai, tem. Inclusive na Moto 2 tem uns ali que já estão me enchendo o saco. Mas... Eu falei para você outro dia que eu acho que o grid da Moto 2 tá inchado demais. Mas, enfim. O Diogo, ele tem... É importante para o Diogo ter essa questão, né? Porque a gente vê que hoje o motociclismo de fato bom tá ali na Espanha, na Itália, ali que se desenvolvem os pilotos. A gente já não tem mais Estados Unidos, Inglaterra, até Holanda como grandes bases desse desenvolvimento de motociclismo. Então hoje é importante você ter essa saída para esses países, esse caminho. E ele foi bem assessorado. Acho que isso foi importante para o Diogo na carreira dele. Agora, como eu falei, hoje eu conversei com a chefia, né, da equipe do Diogo, e eles mencionaram um fator que eu achei bem interessante. Durante muito tempo, ao longo dessa temporada, eu ouvi de muitas pessoas o questionamento: ah, será que o Diogo não subiu cedo demais? Será que ele não deveria ter feito mais um ano de Moto3? A minha opinião é de que não, porque a gente tem tradicionalmente esse roteiro de muitos pilotos aí de fazer 2 anos de categoria, 1 ano para aprender, 1 ano para tentar ganhar. No caso do Diogo, ele fez os 2 anos, né? Não conseguiu efetivamente ganhar o campeonato, mas ele aprendeu o que ele tinha para aprender e aí ele avançou de categoria. Hoje, quando eu estava conversando com o Lívio Supo, eu perguntei para ele qual foi a grande dificuldade do Denis Foggia, porque o Foggia era o piloto que deveria ser deveria ser. A expectativa era de que ele fosse o cara que fosse conquistar os resultados para a Italtrans, porque ele era o mais experiente entre os dois pilotos. Só que não foi isso que aconteceu. E aí o que ele apontou é que talvez ele tenha ficado tempo demais na Moto3. Isso também foi uma coisa que o Roberto Brivio me falou. Porque ele tinha um vício de pilotagem, né? O estilo de pilotagem dele era um estilo de pilotagem muito preso à Moto3. E ele não conseguiu se desvencilhar disso. Ele não conseguiu transformar o estilo de pilotagem dele. Então, acho que o timing da carreira do Diogo também tá certo, né? O que a gente vê até aqui não leva a gente a acreditar que ele deu nenhum passo errado. A gente... Pô, o Foggia ficou 5 anos completos, né? Na Moto 3. É muita coisa. Por mais que ele tenha sido um piloto, assim, muitas vezes de alto nível na Moto 3, brigado por título, realmente fica o vício, fica essa questão mais engessada a um só campeonato. E a gente viu isso com outros pilotos recentemente que subiram para a Moto 2, como o Maziá, o Sasaki, de ficarem realmente presos a isso. Eu acho que a subida do Diogo foi boa porque ele fez um caminho que eu, particularmente, acho muito correto. Você vai, faz um ano na Moto 3, aprende, cai, entende o equipamento, entende o grid, entende as pistas, porque teve muita pista nova para ele. E aí no segundo ano você performa melhor. Aí você vai para cima, você briga por pole, por pódio, por vitória, como acabou acontecendo. E eu acho que ele vai seguir esse caminho na Moto 2 também. Vai, cai, aprende, entende o grid, entende a moto. É uma moto completamente diferente da Moto 3 da Moto 2. A Moto 2 está muito mais próxima da MotoGP do que da Moto 3, em questão de potência, em questão de acerto, aerodinâmica e tudo mais. E aí você aprende tudo isso e num segundo ano, já com todo esse aprendizado, já com toda essa base, aí você se solta um pouco mais. Aí você se permite ir um pouco além, testar outro limite, buscar pole, buscar pódio. É que pódio já conseguiu, mas buscar uma pole, buscar um pódio, uma vitória, entender quais são seus grandes adversários ali, entender como funciona uma equipe.
Então, acho que foi muito boa essa subida do Diogo. Eu entendo quem fala que, cabia mais um ano na Moto3. Eu entendo. Porque ele entraria como favorito esse ano na Moto3. Ele e Davi Alonso entrariam como favoritos. Eu entendo quem fala isso. Era a grande chance da gente ver um piloto campeão. Um brasileiro campeão no Mundial. Mas ao mesmo tempo eu acho que a subida do Diogo tá muito boa porque ele tá sendo bem assessorado, ele tá sabendo muito bem onde dar os passos, como dar esses passos. Então, não vou tirar a razão de quem fala que ele deveria ficar na Moto3, mas eu acho que só a gente entende o piloto. Só a gente entende também as necessidades, só a gente não, só eles entendem as necessidades deles de subir, de sentir que tá pronto e tudo mais. Eu acho assim, ele não tá pulando nenhuma etapa. Por exemplo, uma crítica minha à carreira do Eric. Quando ele salta direto para uma Moto 2 e depois recua, fala, pô, pera, não foi bem assim, não era bem assim. Então, eu acho que cada um sabe muito bem, mas o caminho do Diogo tá sendo muito bem feito, muito bem formado. Eu já tive essa conversa com o Eric sobre pular etapas. A gente não vem de um país com grande tradição no motociclismo, né? A nossa tradição foi feita no automobilismo, porque é o esporte onde a gente teve campeões e é o esporte onde a gente conquistou um certo reconhecimento. Não é como se estivessem chovendo oportunidades para os nossos pilotos. Hoje, a gente tem uma base um pouquinho mais bem estruturada e que permite que os nossos pilotos cheguem ao exterior. Ainda assim, o caminho deles está direcionado para o outro lado, o Mundial do Superbike, também, ou muito provavelmente, muito mais por uma questão financeira. É mais barato você chegar no caminho do Mundial do Superbike do que você chegar no Mundial de Motovelocidade. Mas nem sempre você tem a oportunidade de receber uma chance ideal no momento ideal. Então, eu entendo que as opções do Eric podem não ter sido as melhores, mas também acho que ele não teve grandes escolhas para fazer. No momento que elas se apresentaram, ele fez a escolha que ele tinha para fazer naquele momento. Então, acho que as coisas acabaram não encaixando. Acho que De com o novo, Diogo como foi... eu falei, só o piloto ali, só quem tá em volta dele entende assim, todo o momento da coisa. Então, assim, cabe a mim falar, no olha, caso do... não achei certo, mas ele sabe muito melhor do que a gente. Porque assim, às vezes, no caso do Diogo, por exemplo, não, puxa, mas a Italtrans não era a melhor escolha, a MSI podia ser melhor. A gente não sabe, né? Como é que a gente ia saber que a MSI ia dar tão certo no primeiro ano? Ela estava assumindo o lugar da Pons, que nos últimos anos tinha feito nada. E, cara, era uma equipe estreante. Quem que ia imaginar que uma equipe estreante, outra, a gente via de anos de domínio da Kalex. Anos. De repente a Boscoscuro chega e ganha o campeonato do jeito que chegou. Então acho que tem uma série de coisas que acabam surpreendendo, né? Não dava necessariamente para falar em acerto ou erro. Eu acho que dentro das opções que se apresentaram, ele fez a melhor escolha que ele podia fazer com as informações que ele tinha naquele momento. Quando a gente julga olhando para trás, é sempre muito mais fácil, né? Mas você julgar imaginando o que vem pela frente acaba sendo um tanto quanto mais difícil. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante quando a gente olha para essa temporada do Diogo, ele fechou o ano com 80 pontos. Desses 80, 65% vieram das últimas 5 corridas do ano. Ele melhorou expressivamente nessa reta final. Aí hoje eu perguntei para o Roberto Brivio o que tinha acontecido, né? O que ele tinha melhorado nessa reta final do campeonato para ele conseguir esse salto de performance. E aí o que ele estava me explicando é que, assim, a partir da metade da temporada, a Kalex começou meio que aquele sistema do CAT de compartilhamento de dados. Até então, o Diogo tinha acesso às informações do Denis Foddia. Depois disso, ele passou a ter acesso às informações de todos os pilotos que usavam o equipamento Kalex. Então, ele, por exemplo, começou a ver dado do Dixon, do Vietti. Então, ele pôde aprender com os pilotos que estavam andando na frente, com os pilotos que são os tradicionais ponteiros da categoria. E isso fez com que ele pudesse evoluir a performance dele, com que ele pudesse aprender com o desempenho desses caras. Como diz o Cláudio Domenicali, o sistema do CAT funciona, né? Funciona bem. É legal você ter essa troca de informações, porque
você vê onde você tá errando, onde você tá acertando. E aí tem muito piloto na Kalex que é bacana de você olhar informação. Tem muito piloto ali. Óbvio, do top 5, né? Essas foram 3 busca escuro? É isso? Não. Deixa eu ver. Não, do top 6 foram 4 busca escuro. Então, tipo, pô, a Kalex levou uma surra esse ano. E Beleza. com muito mais motos, né? Acho que esse que é Com o muito mais fator motos. mais... Beleza, mas ainda assim você pode olhar ali uma informação do Canet, do Vietti, do Joe Roberts. São pilotos que estão há um tempo no grid, que já possuem um conhecimento da moto, das pistas, então eles têm uma noção melhor do que fazer, de como fazer as coisas. Isso para o Diogo é muito melhor, porque o Ford já estava no segundo ano dele na Moto 2, então ainda tinha muita coisa a aprender também, tinha muita coisa, como a gente já falou, dos vícios da Moto 3. Então foi importante para o Diogo pegar essas informações. E aí tem um componente extra que também é a entrada da Pirelli. Então todo mundo estava meio que aprendendo com a Pirelli, se adaptando, e o Diogo pôde dar ali seus pitacos, dar suas informações para os outros. Afinal, ele era tão inexperiente quanto os outros com esses pneus Pirelli. E aí fica uma grande troca de informações e aí fica bacana. Porque é como a Ducati faz. A Ducati domina por quê? Porque todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Todo mundo tem os dados um do outro, do Martin, do Bagnaia, do Mark Marques. E isso é muito bom. Eu acho muito bom. A Yamaha já falou que vai fazer a mesma coisa a partir de 2025. Eu acho isso fundamental para uma equipe se desenvolver, para uma equipe ter uma noção de crescimento e tudo mais, de que qual caminho seguir. Então, espero que a Kalex siga com isso e que seja um passo importante para o Diogo e para os outros que vão entrar na categoria e precisar desse material. E eu acho que é ainda mais importante quando a gente fala de uma categoria escola. Porque o objetivo de Moto 3 e Moto 2 é preparar piloto. Né? Elas não estão ali para destacar nenhum construtor, eles estão ali para destacar nada de muito particular. Eles estão ali para desenvolver piloto para a classe rainha, para desenvolver o esporte para a MotoGP. Então, acho que nesse sentido, você ter esse compartilhamento de informações é especialmente mais importante, porque você permite que todo mundo se desenvolva junto. Acho que isso que acaba sendo mais bacana. Agora, acho que, pelo menos na minha opinião, o que foi mais legal da temporada do Diogo foi a última imagem. Porque a última imagem foi aquela coisa assim, para meter o pé na porta. Sabe quando Elle Woods, em Legalmente Loira, sai distribuindo um currículo rosa, perfumado, todo trabalhado maravilhoso? Foi mais ou menos isso que o Diogo fez. Ele distribuiu para o mundo um currículo todo pomposo, porque na última corrida do ano, quando ele estava lá disputando o título de novato do ano, ele meteu para cima do campeão mundial uma ultrapassagem na última curva, da última volta, emulando nada mais nada menos do que Valentino Rossi, que foi exatamente aquela manobra que o Valentino inventou em 2009 para vencer Jorge Lorenzo na mesma pista da Catalunha. Não podia ter ficado melhor, né? Foi bonito, porque ele já estava ensaiando uma manobra ali para cima do Gura. Ele já ficou ensaiando, ele falou, será que eu consigo agora? Não, pera. A próxima volta eu vou. Não, calma. E isso é importante, né? Você saber qual é o momento certo. Você fazer isso numa última volta é mais gostoso. Então, acho que foi uma ótima impressão que o Diogo deixou, porque já vinha se desenhando esse pódio. Já vinha sendo construído, bateu na porta em outras etapas, então precisava fechar bem a temporada. E fazer isso contra o campeão, e assim, a gente fala muito bem do Gura justamente porque ele é um piloto consistente, que não dá essas brechas, que não dá esses vacilos. E aí acho que numa última volta, já campeão, mas sem muita... não, vamos só terminar a corrida. Ele não esperava muito o Diogo ali mergulhando naquela curva. E foi bacana. Tanto que ele recebeu muitos elogios da imprensa internacional. Os jornalistas ingleses ali, pós-corrida da transmissão gringa, estavam fascinados com o Diogo e com o que ele fez. Até esqueceram quem ganhou a corrida. Nossa, o Canet ganhou? Vamos lá falar com o Diogo. O Diogo
Eu acho isso Moreira, né? bacana. Moreira. Moreira, pô, eu tenho fé. Eu tenho fé que em 2025 eles vão aprender a falar Moreira, mas aí eu lembro que eles ainda falam Baquenini, então fica tudo elas por elas. Mas enfim, eu adoro justamente assistir na gringa, porque eu gosto de ver eles sofrendo com os O nomes sofrimento linguístico latinos, característico. os nomes né? latinos. Tipo, Juliana Tesser sofre com o Zonda van der Gundenberg Eu nunca sei aqui se é no Brasil. Vanden ou Vander, é maravilhoso. Mas eu tenho um pouco mais de pavor com tailandeses, indonésios. O Tatiakorn Boazri me pega muito. Quando eu tenho que escrever o nome dele no site, eu uso o site lá de busca e Ctrl-C, Ctrl-V. A gente teve o Attila Cataploft, né? Não era a Cataploft, o final do nome dele era um pouco pior, mas eu acabei adotando o Attila Cataploft porque era um pouco mais fácil. Eu escrevia Tira direito. Puvapat, né? Attila Puvapat. Mas o Attila Cataploft era um jeito mais fácil de. O dia que eu aprendi a escrever isso sozinha, assim, sem colar, foi um momento de glória. Aí logo depois ele se aposentou, né? Exato. Achei um pouco cruel. É que nem escrever Osterleben, a pista onde o Bradley Smith se machucou. Eu tive que escrever inúmeras vezes que ele tinha se machucado naquele lugar. O dia que eu aprendi a escrever sem colar, eu falei, agora eu posso me aposentar tranquilamente. A primeira da prova é escrever Sachsenring. Se você escreveu o Sachsenring direitinho, pô, agora você pode seguir para a próxima pergunta. É o questionário, né? Vamos ver se você sobrevive aos nomes. Mas um dos grandes momentos da temporada é quando você vai, por exemplo, para as provas na Alemanha, que tem aquela a Talent Cup do Norte. Nossa, tem uns nomes ótimos ali. Você fica olhando o que o destino te reserva no futuro. Fala, olha só quem vai chegar aqui, hein? Ó, menino, tá na hora de você fazer faculdade. Direito é a sua cara, larga a moto. Esquece essa carreira, pense em outra coisa. Agora, voltando para o nosso assunto, no caso, lá em 2009, Lorenzo não esperava aquela manobra, mas essa ficou uma das ultrapassagens mais, acho que, conhecidas da história, porque é uma imagem muito forte, né? Eu me lembro que muitos anos depois, fiz uma matéria sobre fotografia esportiva e eu conversei com um dos fotógrafos que trabalhava na MotoGP e ele comentou comigo que não tinha nenhum fotógrafo ali, porque aquele não era um ponto de ultrapassagem. Então ninguém tinha uma foto, uma imagem daquele lance, porque não tinha ninguém esperando aquilo, que depois daquela ultrapassagem todo ano tem alguém ali, porque todo mundo sabe que ali é um ponto. Então dessa vez o Ogura tinha mais ou menos ali como imaginar que pode vir alguma coisa naquele ponto da pista. E nem assim ele conseguiu armar uma defesa. A partir do momento que alguém consegue fazer algo, você já fica meio cabreiro. Você já fala, pô, preciso tomar cuidado. Vai que algum outro doido faz o que aquele doido do Rossi fez, então eu preciso estar atento. Mas numa última volta. Mas eu acho que aí tem muito disso dele já ser campeão, dele já estar mais relaxado, então ele meio que não se importou em também defender 100% contra o Moreira. Mas foi bonito porque é um lugar inesperado. É uma curva de alta, uma sequência ali de curva de alta, né? Você faz duas para a direita em alta velocidade. Então você precisa estar bem próximo, você precisa estar bem, assim, certo do que você vai fazer, porque um pontinho errado, você vai pro chão, você leva outro, você leva quem tiver na frente, quem tiver atrás. Então tem que ter muito, muito cuidado tanto que a gente não vê tanto na MotoGP esse ponto de ultrapassagem. A gente viu o Rossi e eu realmente não lembro de mais ninguém ali. Não, teve alguém também que não deu certo, mas teve alguém que tentou. Foi do Vizioso, algum ano? Tentou e errou? Eu não me lembro exatamente quem foi que tentou, mas se vocês nunca assistiram o documentário Fastest, ele começa falando sobre essa corrida de 2009. E aí, na montagem dele, ele faz uma edição misturando as narrações italiana, espanhola e inglesa desse lance da corrida. E aí tem o Rossi e o Lorenzo contando, né, como foi aquela experiência. É a coisa mais maravilhosa. Eu amo o Fast justamente por aquele começo. Eu assisto o começo, não preciso nem ver o final. Mas o tá começo aqui atrás em algum lugar, eu preciso achar. O meu tá aqui também. Ele tá aqui atrás do Jota. Tá aqui atrás da foto. Ele é maravilhoso, assim, aquela edição, a mistura das narrações é muito legal.
E hoje de manhã eu estava conversando com o Brívio, e aí ele estava me contando que ele estava lá em 2009 e viu aquela ultrapassagem acontecer. Então, que quando aconteceu com o Diogo, ele disse que foi uma emoção assim tremenda, porque ele lembrou daquele momento, e aí ficou todo feliz, empolgado, né? E reviver aquele lance agora com um piloto que corria para ele, e num momento importante da temporada, num momento decisivo e tudo mais. Então, teve também esse componente emocional para a chefia da Italtrans, né? O cara que viu a manobra original e estava lá depois para ver ser reproduzida. Então ele também brindou o chefe com um componente especial. Fez o conjunto da obra bonitinho. Acho que o currículo rosa e perfumado foi entregue com louvor. Perfumado, a gente sabe que o Diogo entregou. Perfumado. Eu não tinha me lembrado dessa parte na minha. Eu lembrei da Ellie Woods. E se você não viu o final do programa da semana passada, eu vou lembrar dessa história aqui. Premiação, festa de premiação, gente, é o grande auge da temporada. É uma pena. Eu inclusive, já deixei essa reivindicação para minha produtora na ESPN, porque a gente tem que transmitir esse negócio, cara. Porque, assim, é o auge, é o grande auge. Esquece a corrida, o grande auge é a festa de premiação. Porque o que acontece? Nem todo mundo recebe o mesmo dress code. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa. Tem gente que vai de terno e gravata borboleta e tem gente que vai de camisa de flanela. É maravilhoso. Só que, acho que nos últimos 2 anos, eles instituíram o tapete vermelho. E aí tem entrevistas de tapete vermelho, bem aquela coisa, climão de Oscar mesmo. E aí, desta vez, eis que me surge Diogo Moreira, sua gravata borboleta, para ser entrevistado antes da festa de premiação. E aí ele vai, fala sobre, né, a temporada e tudo mais. E aí vira o repórter Jack Appleyard e ele fala assim: vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, mas eu queria que vocês estivessem sentindo, porque ele está muito cheiroso. E aí ele pergunta para o Diogo qual que é o perfume que ele está usando. Mas o Diogo fez segredo. Ele disse que era um segredo. Inclusive, Diogo, pelo amor de Deus, a gente está curioso até agora para saber o que era. Mas o repórter deixou claro que ele não foi só o novato do ano, mas também acho que ele está concorrendo ao prêmio de cheiroso do ano. Então teve também esse momento de louvor para o piloto brasileiro. Você também ficou curioso para saber o que era, né, Cuenca? Eu já tenho meu palpite. Eu posso falar, se eles quiserem patrocinar nos programas, eu falo. Mas eu não posso falar inicialmente. Teve algum ano dessa premiação, acho que foi 2022, que o Quartararo chegou vestido parecendo um bombom com aquela embalagem dourada. Nossa, tava cafonérrimo, mas tava 10 de 10. Se eu pudesse usar o daquele, eu usava. É que se tivesse eu essa realmente, coragem, não é mesmo? É que eu realmente, no meu shape atual, ia ficar parecendo aquele bombom redondinho da embalagem dourada. Então deixa quieto, deixa para uma próxima vez. Mas, enfim, eu já até esqueci que a gente estava falando, Juliana, olha só. Do perfume. Mas eu tô super esperando que apareça algum brasileiro, algum publicitário brasileiro, para ser hiper criativo, enfim, aproveitar essa oportunidade e transformar o Diogo num garoto propaganda de um perfume nacional, porque a gente claramente viu que esse é o caso. Agora, teve outra coisa que eu perguntei para os chefes da Italtrans sobre a nota que eles dariam para a temporada. Então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para eles, para você. E depois a gente vê se você vai acompanhar a chefia. Que nota que você daria para a temporada do Diogo? Você tá mudo, você sabe, né? Eu sei que você chegou hoje na internet, mas... Eu jurava que eu tinha desmutado aqui. Perdão a todos. Uma nota, é difícil dar uma nota assim. É porque o começo da temporada foi bem complicadinho, mas a reta final foi boa. Vou dar um 7 para a temporada do Diogo. Você foi muito exigente. Eu não vou dar minha porque eu sei a deles, então... Eu sou exigente, você não me conhece, né? Seria um pouco... Tanto o Brívio quanto o Supo, eles deram exatamente a mesma nota. Os dois deram 8 para o Diogo. Acho que foi botaram o sarrafo lá em cima. E os dois mostraram bastante otimismo em relação ao que ele pode fazer na temporada 2025. Ele vai ter um novo companheiro de equipe, né, que é o Adrian Huertas, que vem de um caminho diferente. Ele está vindo do Mundial de Super Esporte. O próprio Supo destacou a trajetória diferente do Huertas, porque ele foi um garoto que chegou muito novo na Red Bull Cup. Ele não tinha dinheiro
para fazer outro caminho, e aí ele foi muito novo para lá, acabou que foi uma desgraça, porque ele caía o tempo todo, então ficou uma imagem meio ruim, e aí ele teve que ir para outro caminho e começou a reconstruir a carreira com outras boas oportunidades, e aí agora recebe essa chance de voltar para o caminho do Mundial de Moto Velocidade. A gente teve muito pouco teste, né? O jogo fez 1 dia de teste, o Ertas fez 2 até agora, então é muito cedo para falar sobre o que vem aí em 2025, mas todo mundo mostrou um certo otimismo em relação ao que o Diogo pode fazer para o próximo ano. Mas acho que em relação, especialmente a última imagem que ficou da temporada, né? O primeiro pódio, a maneira como ele veio, uma corrida inteira pressionando, no começo da corrida sendo pressionado, conseguindo resistir à pressão, mas em momento algum, removendo ali, né, o combate para cima do Ogura. Acho que a maneira como ele encarou aquela corrida em Barcelona, acho que deixa uma expectativa muito positiva para o ano que vem, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa positiva do Diogo ao longo desse ano é que ele teve que aprender o controle dos pneus, a manejar ali os pneus. Sempre foi uma dificuldade dele, inclusive na Moto 3, né, de saber usar os pneus direito, sem gastar muito no início, depois sofrer no final. Ele aprendeu bem isso na Moto 2 com esse pneu Pirelli, e depois ele na reta final da temporada foi ainda melhor. Em pistas onde você sofre muito com calor, como Malásia, Tailândia, Indonésia, o Diogo foi bem. Mas, curiosamente, ele andou muito bem em pistas onde estava um pouquinho mais frio. Onde o frio se fez presente, como em Barcelona agora no fim, e na Austrália. Então, por isso eu ainda estou com essa pulguinha atrás da orelha sobre essa questão dele com os pneus. Mas acho que fica um fio de esperança, porque era um primeiro ano do Diogo e a gente viu muitas vezes ao longo da temporada o Diogo se metendo ali no pelotão da frente, fazendo uma graça no top 10, encarando pilotos que iriam brigar pelo título depois, né? Como Ogura, Canet, Aldegger. E ele foi bem consistente. Não foi um Diogo errático, como a gente acabou vendo com muitos pilotos da Moto 2. Uma coisa que me decepcionou um pouco na Moto 2 é que muita gente boa que podia brigar pelo título abusou dos erros. E aí falo de Aldegger, Alonso Lopes, Canet, tadinho, nem tanto, esse ano ele escapa. Sérgio Garcia, muita gente boa que podia brigar pelo título, Celestino Vietti, muita gente boa errou, caiu, acabou sofrendo com lesões, e o Diogo soube escapar bem disso, né? As únicas vezes que ele perdeu corrida foi por um problema de saúde, pela apendicite que ele teve ali em San Marino. E que se não fosse isso, talvez ele teria mostrado um desempenho muito melhor nessa reta final, teria conquistado esse título de novato do ano com muito mais folga do que acabou acontecendo, né? Acabou levando para a última etapa. Então acho que o Diogo ele deixa esse fiozinho de esperança, porque se ele continuar assim, se ele continuar se desenvolvendo, não caindo, dá para a gente sonhar com uma temporada 2025 muito boa, com um top 10 ali bem sólido no próximo ano. E é uma Moto 2 que vai passar por algumas transformações interessantes, né? Porque muitos pilotos subiram, o Ogura está subindo, Aldegger está subindo, só que a Chantra está subindo. E vem por aí também uma nova leva de pilotos, né? Davi Alonso, Daniel Gado, Colin Weier, vem uma galera que foi ali protagonista da Moto 3. É claro que tem um salto grande de Moto 3 para Moto 2, então não dá para a gente criar muita expectativa em relação a essa primeira temporada deles, mas mesmo assim é uma temporada que promete ali uma mudança de geração, uma mudança de talentos. Acho que pelo que mostrou na temporada, a gente tem alguns pilotos ali que estão prometendo entregar resultados mais animadores, e acho que o Aron Canet é um deles, mas por enquanto dá para criar alguma expectativa de favoritismo com esse pouco teste que a gente teve até aqui? É muito difícil, né? Por exemplo, quem imaginaria a Bosco Escuro fazendo o que fez em 2024? É difícil. Por nomes, eu colocaria o Aron Canet como favorito. Inevitável. A forma como ele terminou a temporada 2024 foi, assim, coisa de nível de campeão mesmo. Mas aí você tem um Alonso Lopes, tem um Manu Gonzalez que pode fazer uma graça. Tem esses jovens, acho que só o Davi Alonso pode fazer alguma coisa num primeiro ano.
Eu gosto muito do Colin Vai, mas ainda não tá pronto para brigar por uma Moto2. O Daniel Gado eu ainda tenho meu pé atrás com ele. Acho que falta muito ainda. Precisa comer muito arroz e feijão no Mundial. Então, acho que o Diogo pode também se meter nessa disputa aí. Pode fazer uma graça, justamente por isso. Já tá mais familiarizado com a moto, com a equipe e tudo mais. Não pode fazer uma graça. Mas eu acho que hoje o Canet, pelo que fez no final da temporada, sai como favorito. Mas até aí, o Aldegger fez aquele fim de ano passado absurdo. Levou tudo e aí chegou Garantiu no contrataço da MotoGP. Foi contratado pela Ducati e aí chegou em 2024 e falou assim, cansei, não quero fazer mais nada não, já ganhei muito. Tô cansado, vou ficar aqui só turismo. Nossa, esse aí ganhou um fiasco de ano, viu? Foi ruim. Ele até, né, teve ali fiozinho de esperança de que podia brigar pelo campeonato, mas perto do que prometeu e do contrato que assegurou, acho que a gente estava esperando um tanto. Eu, pelo menos, imaginava que ele ia ganhar o campeonato com um pezinho nas costas. Acho que pelo que a gente viu no ano passado, pelo que o destino reservou para ele, acho que a gente veio para essa temporada pensando assim, quem é Ogura na fila do pão? Imagina, ninguém vai ganhar esse campeonato, vai ser ele. E ó, deu nem pro cheiro. Acho que o Ogura pensou, quem é Aldegger na fila do pão, gente? Pelo amor de Deus, esse cara aqui não vai dar para nada. E realmente não foi uma temporada das mais ilustres dele, mas também eu tô bem curiosa para ver como vai ser essa primeira temporada da Pramac. Pramac chegando, né, na Moto2, com uma parceria com a Yamaha, ainda com chassi Bosco Escuro. Gosto da escolha do Tony Arbolino. Não sei se eu faria a escolha pelo Zanguevara, acho que ele fez 2 temporadas bem ruinzinhas na Moto2. Melhorou um pouco agora no final do ano, mas mesmo assim não me parecia nada muito maravilhoso. Mas veremos, isso vai ter que ser papo para outra hora, porque a gente ainda tem muito teste pela frente para poder saber o que virá por aí em 2025. Mas antes da gente encerrar, eu tenho uma coisinha para lembrar vocês. A partir de amanhã, 29 de novembro, a gente vai lançar o novo clube de membros do Grande Prêmio, que vem, recheado de benefícios exclusivos. Os nossos assinantes vão ter acesso, além de conteúdos exclusivos, tem um novo Paddock Sprint, que é só para os nossos assinantes, além de um clube de descontos com aulas online exclusivas, telemedicina, sorteio de R$1.000 em quê? Em quê, Cuenca? Conta para mim. Oi, em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, diria o velho Silvio. Isso daí eu acho que vocês não estavam esperando, não, hein? Tem sorteio de barra de ouro no Natal e começa em 2025 e muito mais. Tudo isso para garantir você uma experiência completa e diferenciada no mundo dos esportes a motor. Então, vocês têm aí na tela os nossos planos para vocês assinarem e aproveitar os benefícios dessa parceria. Então, fica de olho, tá valendo a partir de amanhã e recheado de boas oportunidades. A gente volta na semana que vem. Tá cumprida a nossa promessa de falar de Diogo Moreira. A gente falou bastante da temporada do Brasileiro, com todos os detalhes, e a gente vai trazer também todos os detalhes dessas entrevistas nos próximos dias. Cuenca, obrigada por mais essa, e até a semana que vem. Brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.